a distribuição e ajudou a ter um volume de vendas no total maior. E favoreceu o surgimento daquilo que a gente chama da cauda longa, né? Quer dizer, você hoje você não fica mais dependente da livraria para encontrar aquele livro que você precisa. E eu acho que o próximo passo, antes de chegar à explosão, quer dizer, vai ter uma expansão forte da venda do livro digital? Vai. Mas tem uma outra questão que é da impressão sob demanda. Quer dizer, hoje em dia muitas editoras tiram livros de catálogo porque esses livros não atingem uma vendagem de 500 exemplares ano. 500, 1000 exemplares ano. Com isso, com a possibilidade de você vender online, você consegue montar um modelo de impressão e entrega sob demanda que faz do catálogo algo mais perene. Então, assim, historicamente a gente poderia dizer assim, houve época 1, a entrada do setor editorial dentro da internet para venda, o comércio eletrônico. Isso. Etapa 2, a venda sob demanda. E etapa 3, digamos, o e-book. Exatamente. É isso? É isso aí. Ok, vamos ver aqui, o Caetano está me dizendo que o tema é bom, eu já sei que tem bastante pergunta aí dos internautas, vamos ver o que o Caetano manda. Legal, bom, já tem pergunta até para o próximo bloco, o pessoal está comentando bastante aqui. O Nil, 1970, de Itanhaém, ele mandou aqui, na verdade, ele não está fazendo uma pergunta, ele fez um comentário comparativo que eu achei interessante, eu acho que o Henrique pode comentar em cima disso. Ele diz o seguinte, que o mercado tem que se adaptar, que logo logo não existirão mais livrarias, assim como hoje não existem mais lojas de CDs. Ele faz a comparação com esse mercado. E aí depois ele faz um outro comentário comparando com o mercado de revistas. Ele diz, só que ao mesmo tempo, todos falavam que a internet acabaria com as revistas e sabemos que isso não ocorreu. O que você acha, Henrique? Que está caminhando para acontecer o que aconteceu com as revistas ou... dá para fazer essa comparação com os CDs e DVDs? Eu acho o seguinte, eu acho que em primeiro lugar as grandes livrarias, você tem vários efeitos aí desse mercado. Se você for pegar o mercado americano, há uma previsão de um palestrante, inclusive, que veio para o Fórum Internacional do Livro Digital, que ocorreu durante a Bienal, que foi o Mike Shatskin. O Mike Shatskin diz que hoje há 1.500 redes de livrarias nos Estados Unidos, entre pequenas e médias e grandes. E em 2015 vão ser só 750. Isso se deve muito à competição, né? Ao fato de que na internet hoje o cliente, com um clique de mouse, ele consegue comparar preços e comprar onde ele acha que é mais barato e onde lhe é oferecido mais serviço. Então esse é um ponto importante. Se vai acabar com as livrarias ou não, eu não afirmaria isso. Eu vou dizer o porquê. Porque as livrarias hoje, em primeiro lugar, as grandes livrarias já não são mais só livrarias. Vendem inúmeros produtos. Uma Saraiva, por exemplo, hoje na verdade, é uma grande loja de departamento, principalmente na loja virtual. Porque ela vende geladeira, ela vende fogão, ela vende TV, ela vende eletroeletrônico, linha branca, tudo que você possa imaginar. E as livrarias estão se convertendo mais do que locais para venda de livros em locais de encontros, em que as pessoas podem ter acesso a mais informações. As livrarias elas estão começando a se tornar centros culturais, centros de convivência. Centro de entretenimento, para ser mais claro. Então isso eu acho que é muito discutível se dizer e se afirmar. É muito cedo para se falar qualquer coisa. Eu acredito nesse modelo das livrarias virando centros de entretenimento. E as pequenas livrarias virando lojas de nicho. Quer dizer, as pequenas livrarias que pensam em concorrer com as grandes em toda a linha vão ter problemas em sobreviver. As pequenas livrarias que se especializarem em nicho, como ficção, como romances policiais, enfim... Isso já acontece lá fora, como poesia, etc. Isso acontece nos Estados Unidos e na Europa, e eu acho que é uma tendência para acontecer aqui no mercado brasileiro. Obviamente que com a defasagem que nos é peculiar, porque nós temos uma infraestrutura muito mais pobre em todos os sentidos, em comparação com o que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Ok, agora vamos então falar desse segundo momento aí, que é a impressão do livro sob demanda. Isso é uma tendência ou já acontece? Isso já acontece, no Brasil ainda há pouco, mas nos Estados Unidos já é, e na Europa já é algo que é fato. Ou seja, você tem um título, você tem um arquivo do título... Você tem um arquivo do título, tem uma plataforma de impressão sob demanda, que pode é ser digital sua, também. que pode ser sua, do varejista, de quem quer que seja, e o varejista fazendo a encomenda
a indústria tem condições de atender, ela não tem mais aquele exemplar impresso. Se você for procurar aquele livro em uma livraria da esquina, você não vai achar. Você só vai achar sob demanda. Obviamente que o custo é mais alto. Ele é mais alto, mas a gama de títulos que você tem à disposição aumenta enormemente. Exponencialmente. Né? Exponencialmente. Você tem uma editora hoje que tem, por exemplo, eu conheço casos de editoras que tem hoje 1.500, 2.000, 3.000 títulos em catálogo, que ao longo da sua existência já publicaram 40, 50 mil títulos. Então, de repente, o catálogo de 50 mil títulos pode estar à disposição do consumidor de novo. Isso é extremamente benéfico para o leitor dentro dessa questão do efeito cauda longa, porque a partir do momento que eu me interesso sobre um assunto, criação de lagartixas em telhados ensolarados, eu provavelmente vou vir na internet e eu vou achar pelo menos umas 3 ou 4 publicações sobre lagartixas, criação de lagartixas em telhados ensolarados. Eu diria que vai ser... Eu não sei se esse tema é um tema assim tão popular, mas eu diria que certamente você vai achar muita coisa que você hoje não encontra. Ok, e aí existe uma tendência então do mercado de juntar essa questão da impressão sob demanda para aquele que quer ter o exemplar, ou até porque, enfim, qualquer razão, mas também de comprar sob demanda, principalmente o e-book. Sim. Que aí você baixa um arquivo. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: como as editoras estão... O que está sendo conversado hoje dentro do mercado editorial em relação a isso? O livro vai ser vendido em PDF? O que está acontecendo? Como é que as editoras estão tramando isso? Tem de tudo, né? Tem gente que toma Rivotril todo dia para tentar se acalmar diante da situação. Mas, assim, o fato é que as editoras estão se movimentando. Não há um padrão ainda de distribuição de livros pela web. Então vamos recuperar o padrão antigo, um padrão de 20 anos atrás. O papel de uma editora ela recebia originais de vários escritores, né? Aí ela selecionava aquele que ela achava conveniente pela qualidade da escrita, por ter, julgar que aquele escritor tinha um mercado. Aí ela editava aquele livro, ela mandava imprimir. Conta um pouquinho antes assim, e como é que está acontecendo agora. Não, eu acho que não mudou muito. O que acontece é o seguinte: a maior parte das pessoas acha que os editores estão esperando que os originais caiam no colo. Não é assim que acontece. Eu diria para você que 80% dos livros que eu publiquei ao longo da minha vida como editor foram livros que eu prospectei. Eu fui atrás, em muitos casos, por exemplo, na área universitária, de montar os sumários, de montar a proposta do livro, que tipo de livro que eu achava que tinha mercado, estudava o mercado e procurava o autor que poderia escrever aquele livro. Então não é uma postura tão passiva quanto as pessoas pensam. No mercado de ficção, sim, às vezes é um pouco mais passivo, porque é muito difícil você dizer assim: eu quero escrever um livro sobre cemitérios, então eu quero escrever um livro sobre vampiros, né? Então eu vou pegar eu vou pegar um cara para escrever eu vou atrás de um cara para isso. Não é tão simples assim. Tem que pintar aquele bom original para você realmente publicar. Não é tão fácil. Você pode até encontrar, mas não é tão simples. Na área técnico-científica, em negócio, por exemplo, é muito mais uma ação do editor do que uma ação de quem vai procurado. Então é meio complicado. Não mudou muito nesse sentido. Por quê? Porque a distribuição, a mídia principal ainda continua sendo o papel. Eu acho que no futuro tende a mudar, sim. Em que sentido? O editor vai deixar de ser um industrial, uma visão fordista. Eu pego aquele original, eu formato, ponho num livro, né, empacotado no livro, vendo para o livreiro, e quem quiser comprar, que compre, quem não quiser, tudo bem. Eu vendo como saldo, eu sei lá o que eu faço. Vai ser um papel muito mais de prestação de serviço. Por quê? Porque qualquer um pode publicar um livro pela web. Qualquer um. Né? Quer usar uma plataforma qualquer, quer botar num site para download, isso é fácil. O problema é tornar o conteúdo relevante. Mais do que isso, naquele oceano de conteúdo da web, mostrar que o conteúdo é relevante, que ele está bem estruturado e que ele atinge os objetivos dele. Esse é o papel do editor, né? Mostrar isso. Quer dizer, o editor deixa de cuidar um pouco de distribuição, de gráfica, de editoração, e ele passa a ser mais
digamos assim, um viabilizador daquele conteúdo no caldeirão efervescente de informações dentro da web. Tem que ser cada vez mais especialista no mercado, né, no tipo de mercado, nos mercados em que ele atua, entender como esses mercados funcionam, entender o comportamento do leitor, porque hoje, como a maior parte dos editores tem essa visão mais fordista, por conta da forma como a indústria ela se dá, no futuro ele vai ter que mudar radicalmente essa visão, porque a produção vai ser, ou a entrega vai ser mais just in time, seja no formato impresso, sob pena de acontecer o que aconteceu com o mercado da música. Sob pena de acontecer o que aconteceu com o mercado da música. Então ele tem que mudar essa cabeça. E outra, como o formato digital permite que você agregue muito mais funcionalidades ao livro, então o formato do livro, como a gente conhece, ele vai mudar. Como o formato das revistas online, dos jornais online, já está mudando. Então isso é fatal, né? Então, com esse formato novo, a convergência de mídias vai ser uma realidade, e o editor tem que entender esse papel. Ele tem que se moldar essa nova realidade. Ok. Vamos lá, Caetano, mais perguntas dos nossos internautas? Olha, Gilberto, tem bastante comentário, o pessoal eles estão discutindo bastante entre si sobre o futuro do jornal impresso, o que vai acontecer aí. E o Mena Barreto, por exemplo, ele deu um exemplo dessa interatividade que um livro pode proporcionar para os seus leitores. O Neil fez um comentário que é o seguinte: os livros impressos são muito melhor de serem lidos, mas o que falta para as editoras é tornar esse livro em algo interativo e transformar o leitor em cliente. Aí o Mena Barreto, em cima desse comentário do Neil, comentou o seguinte, que em livros jurídicos, que são os livros da especialidade dele, você compra hoje, por exemplo, um código penal comentado e recebe uma senha da editora para acessar via internet atualizações, novas jurisprudências a respeito de um determinado artigo e etc. E ele diz que a Saraiva foi pioneira nisso e hoje a maioria das editoras que publicam livros jurídicos adotam essa prática. Eu fico muito feliz com isso, porque eu fui o e-publisher da Saraiva que introduziu essa sistemática na Saraiva no ano 2000. Isso começou, né? Exato. E os livros especificamente que a gente pode falar, Teotônio Negrão, que é o Código Civil e o Código de Processo Civil comentados, o Damásio, o Código Penal e Processo Penal, e por aí vai. Então isso é uma realidade, né? Isso que ele falou é uma grande verdade. Mas eu acho que o ponto principal, acho que o mais importante, e o que ele mencionou é muito claro, a transição, ou o modelo que eu acho que é o mais provável, é da convergência de mídias. Eu sempre acreditei nisso e na complementaridade. Então, isso que ele falou dos códigos que tem as senhas, com acesso à jurisprudência e a novidades, é uma forma de mostrar que o livro impresso é um livro vivo, e é isso que eu sempre acreditei. Concordo integralmente com ele. O que vai mostrar se essa convergência do impresso e o digital vai se efetivar, e até que ponto essa convergência vai ser mais digital ou mais impressa, ou qual vai ser o modelo, é algo que está para ser provado, né? Mas eu acredito nesse modelo, sim. Acho que isso é fato. Ele tem toda a razão. E na editora que eu estou fundando, a ideia é exatamente essa, né, de trabalhar com convergência entre o impresso e o digital, né? É nisso que eu acredito, e acho que a oportunidade que o mercado do editorial tem agora de se reformular e de ampliar os seus horizontes é muito grande. Foi por isso que eu acreditei nessa oportunidade e criei minha própria editora. Ok, nós vamos ter que fazer um intervalozinho agora rápido e a gente volta já com mais o Banville.